O presidente francês Emmanuel Macron comandou nesta segunda-feira a 4ª edição do evento One Planet Summit. Neste ano dedicado à preservação da biodiversidade. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a maioria das intervenções aconteceram por videoconferência e o Brasil não foi convidado para o evento. Sobre tudo isso, a gente vai conversar a partir de agora com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Muito bom dia, Wagner, e obrigada aqui pela presença. Bom dia, Maria Tereza, bom dia quem nos acompanha. Veja, essa reunião ela já está na sua 4ª edição, ela vem a partir de 2017 e ela ganha destaque porque ela tem congregado aí não apenas lideranças europeias, mas também as próprias Nações Unidas, o Banco Mundial, algumas empresas também. E ela tem como característica tentar mobilizar diversos setores da sociedade, segmento político, econômico, mas ela não lembra dos movimentos sociais, né? Então essa é a primeira ressalva que nós temos que fazer. A participação dos movimentos sociais, ela praticamente não existe, né? Mas de todo modo é uma iniciativa que acaba de algum modo apontando aí diretrizes que podem conciliar aquilo que está se chamando de uma transição ecológica, buscando combinar a preservação, a conservação da biodiversidade associado ao combate de mudanças climáticas e também associado ao problema da desertificação. Então, nessa reunião de segunda-feira agora, uma das decisões foi implementar a Grande Muralha Verde, que é um projeto já de 15 anos, que vem lá da Convenção de Desertificação. Para quem não se recorda muito, essa convenção ela é destinada a combater os efeitos da desertificação e foi proposto, então, criar um corredor verde, né, de 8 mil quilômetros de extensão, pegando toda a faixa do Sahel. Para quem não se lembra também, o Sahel é aquele conjunto de países que está ao sul do deserto do Saara, então é uma área muito crítica, muito sujeita ao problema de aumento da desertificação, especialmente problema de seca, e que evidentemente agravaria a imigração para a Europa. Então, por conta disso tudo, surgiu esse projeto, que tem lá também uma série de restrições. Nós podemos discutir a própria autonomia dos países em relação a essas decisões, mas de qualquer modo a ideia seria promover uma recuperação ambiental por meio de ações que incrementariam a biodiversidade local e, ao mesmo tempo, estaria retendo o gás de efeito estufa, permitindo, inclusive, maior acúmulo de água nessa faixa. Então, é um projeto interessante, em que pese ter uma série de restrições também, e a gente tem que apontar algumas críticas, como principalmente a participação dos países junto a esse cenário todo, os países africanos, evidentemente. Então, esse conjunto todo estava lá em discussão, e, mais uma vez, né, o Brasil, lamentavelmente, ficou de fora. Por quê? Porque nós nos tornamos, ao contrário do que éramos até alguns anos atrás, né, um grande devastador ambiental, ao ponto, inclusive, do próprio presidente Macron ontem tuitar, dizendo claramente que não quer mais comprar soja brasileira, porque ele enxerga, e está correto, né, nesse tipo de ação, um estímulo ao desmatamento da Amazônia. Sim, eu ia perguntar do significado da ausência brasileira, mas você falou da desertificação, professor, e eu acho que é importante também explicar tecnicamente a relação dessa questão da desertificação com o aquecimento global, por exemplo? Veja, a desertificação é um processo que ocorre dependente do aquecimento global, mas que pode ser agravado por ele, né, Maria Tereza? Porque, na verdade, ela se trata de um avanço a partir da ação humana. Aí tem uma grande especialista aqui no país, que é a professora Tício Sottegaray, geógrafa lá da Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, e ela mostra claramente que são as ações humanas, né, especialmente o uso intensivo do solo agrícola, a partir junto às franjas já desertificadas, né? Então, por conta disso, então, você passa a ter um aumento da desertificação, né? É um processo que tem basicamente uma responsabilização humana. Agora, é evidente que com o aquecimento global nós vamos ter aí mudanças no padrão de chuva e, evidentemente, os períodos secos serão ainda mais agudos, assim como os períodos de chuva serão mais intensos. E é claro que uma região que já tem escassez de água, como é toda essa faixa do Sahel, ela estará sujeita, sim, a secas mais intensas, o que vai agravar a desertificação. Mas a causa primeira, ela é de fato a ação humana, né, o uso intensivo do solo junto a essas áreas
especialmente o desmatamento, né, enfim, que acaba de alguma maneira agravando toda a dinâmica local e fazendo com que o deserto se espraie, né, ele aumenta a sua área de influência. Daí a ideia da Grande Muralha Verde, que é justamente fazer uma contenção desse processo de tornar um solo agricultável e um solo não agricultável, porque ele perde nutrientes e tem menos de 200 milímetros de chuva por ano, que é o que caracteriza um deserto. Eu quero aprofundar agora a questão política da ausência do Brasil nessa cúpula, né, sobretudo pelo que a gente viu no ano passado. Até pegando o gancho do desmatamento, né, a gente viu um aumento considerável do desmatamento na região amazônica, as queimadas no Pantanal, que destruíram grande parte do bioma. Aí são duas as perguntas. A primeira, o impacto disso para o ambiente, né? E a segunda é essa questão dessa relação política do Brasil, como você bem mencionou, professor, como um inimigo do meio ambiente. Como que fica? Como que está a nossa situação? Até pensando na COP26, né? Veja, Maria Tereza, com relação aos impactos, né, do desmatamento no Pantanal e também na Amazônia, né, nós temos impactos em 3 níveis, né? Na escala local, de fato, as comunidades são duramente afetadas, elas perdem ali fonte de subsistência, fonte de geração de nutrientes, né? Muitos caboclos dependem do que coletam na floresta, povos originários, né, povos indígenas também dependem da manutenção da floresta para manter o seu estilo de vida. Então, o primeiro impacto grave é justamente na escala local. Numa escala mais regional, e nós poderíamos tomar como regional até a unidade do Brasil, né, o país, nós assistimos aí já, segundo alguns colegas meteorologistas, uma alteração no padrão de chuva, né? As chuvas que tradicionalmente vêm, aquele que a gente chama de chuva transfronteiriça, ou os rios voadores, né? A chuva que sai da Amazônia e ela acaba por movimentos de dinâmica climática, né? Ela bate nos Andes e ela acaba se voltando para o sul do país, chega até o estado do Paraná, enfim, essas chuvas não chegaram. Por quê? Porque houve, evidentemente, com uma superfície mais aquecida, né, parte dessa chuva acabou precipitando um pouco mais ao norte do que tradicionalmente ocorreria. E, segundo os meteorologistas, está ocorrendo de maneira mais concentrada no estado de Minas Gerais. Então, nós já temos uma implicação também na escala regional. Na escala global, aí, sem dúvida, é aquilo que ajuda, inclusive, a responder a sua segunda pergunta, né? Sim. O que torna o país um pária, infelizmente, internacional, porque esse aumento do desmatamento vertiginoso faz com que nós passamos a emitir ainda mais gás de efeito estufa, que vai acelerar os processos do aquecimento global. Então, o Brasil que tinha, nos anos 2000, na década de 2000, né, uma posição confortável, que bastava diminuir o desmatamento para poder cumprir as metas de compromisso, para evitar o agravamento do aquecimento global para mais de 2 graus, se torna, na verdade, o contrário, né? Além de não cumprir a meta, nós estamos intensificando esse tipo de ação. E aí as consequências políticas são claras, né? Passa a não ser mais chamado para opinar em fóruns importantes. Imagina um país como o nosso, que tem a biodiversidade que temos, não ser convidado a participar de uma cúpula mundial Sim. que vai discutir justamente a biodiversidade. Isso é, de fato, um desprestígio, né, bastante grande que esse governo conseguiu construir, lamentavelmente, eu diria. Eu não falo isso com nada contente, ao contrário, né? O Brasil, pela nossa capacidade científica e tecnológica na área, só para lembrar, Maria Tereza, nós já tivemos o professor Braulio Dias da UNB, que foi o secretário-geral da Convenção de Biodiversidade. Então, nós estamos perdendo espaço político, perdendo espaço de influência política, o que é lamentável, em especial para temas que o Brasil tem, não apenas um acervo científico e tecnológico, mas também natural. Nós temos biodiversidade e temos associado à biodiversidade a sociodiversidade, ou seja, o conhecimento que as comunidades originárias e os povos indígenas, enfim, os quilombolas, caboclos, enfim, dispõem, e que tudo isso somado nos daria uma posição de destaque e, infelizmente, estamos perdendo. Agora, professor, a gente não precisa ficar tão preocupado, né, mais com essa questão, porque, segundo o ministro do Turismo, os aplicativos de turismo, né, que vão ajudar a gente a mapear as áreas desmatadas. Como que o senhor, sendo um especialista, acompanhando essas discussões na área, ouviu essa declaração que parecia uma esquete do Choque de Cultura? Como que o senhor ouviu essa declaração? Concorrente sério para quem faz humor no Brasil, né? Só pode ser entendido dessa forma. Eu acho que o pessoal do Porta dos Fundos e outros que nem acompanham muito, mas enfim, deve estar preocupado, porque é uma piada, né? Não há o menor fundamento técnico nisso.
Nós temos no próprio estrutura do governo o INPE com um trabalho muito importante, mantém o site muito atual, né, Map Biomas associado ao Terra Brasilis, enfim, um conglomerado de instituições que atuam hoje para controlar o desmatamento. E eu diria mais que isso, Maria Tereza, nós temos também instituições externas ao Brasil que fazem esse acompanhamento hoje, né, o satélite Sentinel da França, os próprios satélites da NASA. Então, não precisa de aplicativo de celular, né? Claro que se você quiser difundir essa informação por meio de celular, isso é bem-vindo, né? Mas dizer que isso vai ser o instrumento para você controlar o desmatamento é, de fato, uma piada, né? Nós não temos capacidade técnica, não temos capacidade, infelizmente, até eu diria, de tornar cada brasileiro, cada ator, né, um fiscalizador do meio ambiente, onde ele pudesse ali plotar as coordenadas, né, e depois pudéssemos fazer uma fiscalização em loco, né? Infelizmente não temos isso, então é uma piada, né? E é, na verdade, mais uma forma de desprestigiar instituições importantes como o próprio INPE, que faz um trabalho de décadas muito consequente, reconhecido nacionalmente e internacionalmente como uma instituição de qualidade. E que foi atacado, né? Desculpa te interromper, professor, que foi atacado, o INPE que foi atacado pelo governo Bolsonaro no ano passado, justamente nos episódios do Pantanal, né? Claro, ano passado e no ano anterior também, que levou inclusive a demissão do professor da USP, né, professor Ricardo Galvão, bem lembrado, que é do Física da USP também. Então, de fato, né, há uma tentativa, para quem fala que o Bolsonaro não faz nada, ao contrário, ele faz muito, né? Ele desqualifica todo o nosso aparato científico e tecnológico, nos coloca uma posição de par internacional nas questões ambientais. Isso não é pouco, né, para quem tem aí pouco mais de 2 anos de governo, e que nos vai dar muito trabalho para reconstruir tudo isso, né? Nós sabemos que uma das questões centrais das relações internacionais é a credibilidade, é a confiança, é você ter uma posição baseada em princípios, né? Quando você tem um governo que rompe com tudo isso, de fato, vai demorar para nós construirmos novamente essa inserção brasileira importante em temas fundamentais como mudança climática e associado principalmente à biodiversidade e sociodiversidade, nessa dobrada que o Brasil possui com muita singularidade, que é fundamental para o século XXI. Agora eu queria saber o seguinte, que eu estava lendo que nessa cúpula, né, nesse debate aí no One Planet Summit, foi falado também da relação das pandemias, porque também é importante lembrar, a Covid-19, claro, pegou todo mundo, né, em escala global, digamos, desprevenidos, mas a gente sabe, inclusive, no meio científico, que pandemias ao longo da história da humanidade acontecem. Minha pergunta agora para você, professor, é a seguinte, o que a pandemia nos mostrou sobre o desgaste da relação entre o homem e a natureza? Mostrou muito, veja, né? Como você bem lembrou, Maria Tereza, nós já sabemos da possibilidade de pandemia já de algum tempo, né? Tivemos a AIDS, a gripe suína, o H1N1, enfim, depois, há uma série aí nos últimos 30, 40 anos, né? Então não há uma novidade. E os epidemiologistas já vinham alertando sobre essa possibilidade. Qual a relação disso direta com a questão ambiental? Quando nós aumentamos o desmatamento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos diminuindo a área de circulação natural de diversas espécies, evidentemente, e com isso propiciando um maior contato da espécie humana com outras espécies vivas. Ao propiciar esse contato, evidentemente, nós aumentamos a possibilidade de termos contato com vírus que esses animais possuem, né, em seu interior. E, diante disso, então, agrava-se a possibilidade de termos novas pandemias, né? O que é uma pandemia? Nesse caso, é uma doença que não tem controle ainda e que tem uma transmissibilidade, no caso da Covid, bastante elevada, inclusive, que tem gerado muita preocupação. Essa outra cepa, né, já adaptada, ela está se mostrando ainda mais, uma capacidade de transmissão ainda maior que a primeira, né? A associação com o desmatamento é uma, né? Agora, com relação ao aquecimento global, veja, existem já estudos de glaciologistas importantes, né? Mostrando que existem congelados, né, vamos dizer assim, diversos micro-organismos, né, que estão lá dormentes, né? E ao aquecer demais o planeta, essas camadas de gelo estão diminuindo e nós vamos passar a ter novamente contato com micro-organismos que estavam aí dormentes. É evidente que entre eles é possível que tenhamos, né, novos vírus que podem vir a desencadear pandemias dessa ordem. Então são dois fatores que são absolutamente relacionados à possibilidade de termos novas pandemias. O desmatamento, ao diminuir a área de circulação dos animais e, portanto, propiciar um maior contato da espécie humana com animais, e aí podemos ter contato com vírus que nós não conhecemos ainda, e também, no caso do desmatamento, do aquecimento global,
essa possibilidade de termos aí contato com vírus que estão lá dormentes. São duas possibilidades bastante efetivas e, diga-se de passagem, né, os relatórios do Painel Internacional de Mudança Climática já apresentam isso desde meados da década de 90, pelo menos, né? Então não há uma novidade para quem está na ciência, a gente sabia dessa possibilidade. No livro que a gente organizou sobre a Covid, né, eu até escrevi que é impressionante como que o mundo estava melhor preparado. Nós tínhamos mais armas que máscaras, né? Veja, e o que nós temos que fazer também, ao mesmo tempo que temos que combater essa pandemia atual, nos prepararmos para as próximas que certamente virão. Acho que esse é o grande aprendizado para a humanidade, e está baseado, do meu ponto de vista, em mais cooperação, né? É necessário, sim, ter mais cooperação entre países para que a gente possa ter aí uma ação coordenada, conjunta, para combater certamente novas pandemias que virão. Nossa, muito bom! E com isso agradeço muito a presença, aqui a participação do professor Wagner Ribeiro, do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, muito obrigada por essa aula. Tenha um bom dia, até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.